Oi, gente! Bastante tempo que eu não volto por aqui, mas é que, né, tantas transformações, tantas coisas, tantos acontecimentos que vamos um passo de cada vez. Hoje eu vim contar sobre o meu primeiro voluntariado fora do Brasil. No Brasil, eu tinha feito alguns, esses de longa duração e de morar no espaço, eu não tinha feito tantos. Mas agora eu resolvi fazer um no Nepal e foi muito de repente. Por quê? Eu tinha meio que o sonho de morar em um ashram, um monastério, algo assim, por conta do campo de energia. Eu sempre quis aprender alguns detalhes sobre isso, sentir e até me harmonizar também, porque, enfim, a gente acaba sentindo muita influência do meio para alguns trabalhos energéticos e inclusive com a gente mesmo. Então eu queria aproveitar tudo isso. Só que assim, eu não tinha ideia de como e quando. Sabia sim que era possível, mas eu tava me organizando em termos de recursos gerais, né? De conseguir organizar a minha rotina de trabalho, os meus recursos financeiros também, porque enfim, eu teria que ficar mais dedicada por um tempo. E os meus planos iniciais era ficar até pelo menos o mês de novembro, até o final do mês, na Tailândia. Porque Tailândia é incrível, enfim, acho que nem precisa falar sobre isso, né? Dá pra imaginar só de olhar um pouco sobre o que é aquele país. Então, meu plano era continuar por ali. Mas eis que algumas coisas aconteceram. Cheguei a comentar na outra rede social que ah, eu acabei perdendo um contrato temporariamente de trabalho e até o momento que eu tomei as decisões não era temporariamente, tava soando até quase que definitivo, assim. E eu fiquei bem estressada, mas isso me serviu para que eu confiasse mais nas coisas. Eu falei, cara, o que eu podia fazer eu fiz. O resto, enfim, se tiver alguma coisa diferente para rolar no meu destino aí, eu vou tomar um outro caminho e uma outra decisão. Então eu acabei decidindo vir para o Nepal a convite primeiro de uma amiga que estava abrindo um espaço aqui com uma outra pessoa, moradora de Pokhara. Só que acabou que quando eu cheguei e conheci um monastério, de certo modo, uma possibilidade de realizar um sonho de morar em um lugar assim, eu fiquei muito feliz e, sabe, me extasiei com isso e pensei, vamos uma coisa de cada vez. Vou passar uma temporada ali e depois o restante se apresenta no caminho. E é isso que estou aqui, assim, muito feliz, muito alegre com a forma de servir aqui. Uma forma bem tranquila deles trabalharem. Eu estou trabalhando com levantamento de fundos para eles, inclusive vou deixar depois um pouquinho sobre o formato de trabalho e quem quiser doar vai ser muito bem-vindo, porque é um projeto lindo para auxiliar as vilas e os turistas também que eles têm aqui. Então, eu estou levantando esses fundos para isso e, paralelo a isso, estou fazendo uns trabalhos de cura que, assim, é meu propósito do coração, assim, e me realiza muito fazer essa forma de servir aqui. Então tem sido muito, muito especial mesmo. Nesse campo de energia bem lindo aqui. É um dos poucos, não vou dizer que não tenham, porque existem, mas assim, a maioria dos monastérios misturaram muito a cultura hinduísta com a budista. E assim, tudo tem lá a sua relação, mas é legal também você ter uma experiência sobre alguma cultura de uma forma pura e de uma filosofia, enfim. E eu sempre quis aprender uma pureza do budismo. Aprendi um pouquinho lá em Dharamsala, embora não fiz uma imersão como eu queria, mas fiz dentro das minhas possibilidades de tempo. E aqui eu tô conseguindo ter uma imersão já de campo energético, porque o espaço do monastério em si é voltado exclusivamente às deidades budistas. Então eu entro no templo, só existem essas deidades, então um campo de energia um pouco mais puro para eu aprender. Tenho sentido muita tranquilidade. Eu acredito que é o primeiro lugar da minha viagem inteira que eu me sinto mais plena, serena e calma. Acredito que junta vários fatores, somando com o posicionamento do meu mapa astrocartográfico,
somando com esse campo de energia do espaço ancorado aqui, com práticas físicas como os asanas de yoga todos os dias, as práticas de cura energética da formação que eu já faço há um tempo. Então tudo isso é muito gostoso de experienciar e tem assim me realizado bastante. Sério, eu não esperei uma oportunidade tão abençoada assim. Inclusive indico a todos esse lugar, caso você venha para Pokhara, no Nepal, para conhecer a região. Eles têm hospedagens aqui, não são muitas, então assim, vale talvez até ficar nos arredores caso eles não tenham vagas, mas se porventura for o seu momento de ficar aqui, vai ter vaga e assim, a tranquilidade e a paz aqui é sem igual. A vista, eu acredito que dá pra ver aí, sério, é uma vista pro sol se pondo. E aqui nesse canto, cadê? Aqui é um Shiva, eu não tô conseguindo apontar. Aqui é um Shiva gigante, é um ponto lindo de visitar. E para esse lado aqui, cadê? É uma Buda Stupa gigante, assim, muito gostosa de visitar. Então, a gente está além de num espaço bem ancorado com essa energia do budismo, nós temos esse espaço voltado para cá dessas montanhas. E na parte de trás, que é para onde eu tô olhando agora, eu não vou virar a câmera agora, mas enfim, estão os Himalaias. Não dá pra ver aqui onde eu tô, porque é cheio de floresta nessa parte de trás aqui. Acho que vou virar a câmera assim, porque eu não me aguento. Mas ali, ó, nós temos o Buda gigante. Dá pra ver, né? E cheio de floresta, mas atrás estão os Himalaias. E assim, lindo de viver. Eu, assim, às vezes vou visitar ali a região do lago, sento quando eu consigo ver os picos assim de neve, dá uma emoção muito grande. Ainda não fiz as trilhas até lá, né? Porque eu sempre comento que eu tenho que estar mais preparada, porque eu, querendo ou não, né? Numa viagem você se expõe a muitas situações de estresse e afins, e meu corpo tinha dado um nível de sobrecarga daqueles que, cara, não valia a pena eu me expor a mais nada que fosse mexer com essa estrutura. Então eu acabei não indo mais para qualquer trilha de última hora ou que exigisse muito do meu corpo, principalmente essas com bastante neve e afins, que é uma estrutura que o meu corpo não está preparado. A primeira vez que eu vi neve foi na Índia e assim, nem era um dia frio. Mas assim, já senti que o bagulho é doido pra mim, então eu tenho que me preparar mais um tantinho. Porém, tá sendo, né, como eu tô citando, essa experiência bem especial de ter essa rotina que eu já fazia a minha vida, um retiro, que eu até comentei em outros vídeos aqui, mas eu ter isso em um lugar mais estruturado, num lugar com um campo de energia diferenciado e que as pessoas realmente praticam, então facilita. Eu acordo muito mais feliz cedo aqui, com muito mais facilidade. Eu faço as minhas práticas também com muito mais facilidade. Aconteceu a sincronicidade da iniciação das taras do budismo, acontecer um pouco depois de eu chegar aqui online, né, com a minha professora Isabel e a Fernanda, filha dela, no Brasil. Mas foi legal porque eu pude ser um ponto de ancoramento da energia aqui e experienciar isso na raiz, do jeito que eu queria. Porque, embora eu não tenha religião, como eu já comentei antes, eu gosto de conhecer um pouquinho de cada uma e, sabe, sair de qualquer possibilidade de ignorância a respeito delas, sabendo entender a forma que cada um tá pensando, a forma que cada um tá sentindo, e ver de onde vêm certas ideologias, certas raízes das coisas. Então tá sendo muito especial depois de um mergulho bem abençoado no hinduísmo que eu tive na Índia. Daí eu já transitei um pouco, ainda lá já transitei um pouquinho mais pro budismo quando eu fui para Dharamsala, mas o curioso é que a minha primeira vinda aqui para esse mesmo lugar em Pokhara foi uma experiência totalmente diferente, mais ligada ao hinduísmo. E agora, depois eu ter ido para Dharamsala na Índia, vivido algumas coisinhas do budismo lá também, mas ainda num mix com o hinduísmo, fui para a Indonésia e vivi um pouco do hinduísmo indonésio. Foi muito curioso também, porque tem algumas diferenças do que eu vivi na Índia, então já pude ter um outro mergulho.
Já chegando na Tailândia foi muito budismo, 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 e aqui dessa vez foi trazida para um lugar que eu estou podendo imergir nisso também, tá bem especial. Tô encontrando muita gente de Israel aqui, né? Os israelenses são bem presentes nessas áreas que eu tô viajando desde quando eu comecei em Rishikesh, mas eu não tinha me aproximado tanto para entender alguns aspectos da cultura deles e da Kabbalah, das formas que eles entendem também as partes filosóficas e religiosas. E eu já estudava um tanto no Brasil isso, e aqui eu tô podendo ter um contato direto com o povo de lá, embora eu pensava que eles eram mais religiosos nesse sentido e que a maioria tinha essa conexão com a Cabala, mas não é tanto. Porém, só de ver algumas formas que eles interagem entre si, ouvir algumas histórias que eles vivenciam no país e vivenciaram, a forma que eles acreditam, que eles se unem, está sendo também um outro mergulho. E então está sendo muito, muito especial mesmo. Quando eu decidi que eu ia estender essa viagem enquanto eu tivesse recursos mentais, psicológicos, emocionais, físicos, financeiros, eu não podia imaginar o quão grandioso era, embora o meu coração sempre me dissesse que tinham coisas muito especiais para eu aprender e tudo mais, sabe? E enquanto eu tava vivendo também a integração da marca de cura energética, que eu sempre comentei os progressos aqui. Mas e aí agora, depois de ter acontecido a integração dessa marca e vivendo esses detalhes de aprofundamento, eu consigo ter mais clareza de por que eu fui trazida a certos lugares, por que eu saí dessa vez do controle de querer planejar, de que vou ficar X período em tal lugar e vou fazer aquela coisa do turista de ficar indo de um canto para o outro, conhecendo vários pontos turísticos, que não foi nada do que aconteceu nessa viagem. E eu aprendi a olhar mais detalhes, muito mais do que eu já olhava antes, sobre o que meu corpo pedia, sobre como me respeitar mais nos limites até onde a minha resistência vai em vários sentidos, né? Como eu já mencionei, mental, psicológico, emocional. Então foi um mergulho ainda extra dentro de mim e cada vez isso me traz a certeza que não vale a pena a gente ficar comprando coisas. Eu acredito que ainda mais com esse monte de lixo que a gente está gerando no mundo por conta do consumismo, o que mais está valendo a pena é a gente ter experiências, porque nada vai tirar isso da gente. Pode acontecer o desastre que for, não vai levar da gente, porque a gente tem ali na memória a experiência, o conhecimento, o acesso, a vivência, e vai estar com mais capacidade de compartilhar certas coisas e de transmitir e ter o que importa realmente, que é a vida, essa interação com o meio, que não precisa nem ser sempre com pessoas. Quando eu falo com o meio, é o meio ambiente, são os animais, são as energias do lugar. E aí, em decorrência disso, naturalmente, se tiverem que vir pessoas, elas vêm. E tem sido muito curioso viver esses detalhes, principalmente após um período muito longo de ficar muito comigo mesma e com a minha energia, mas que eu sabia que em algum momento eu ia ter que sair daquela ideia de conforto, porque, ai meu Deus, a gente precisa interagir, né? Para poder se espelhar, para poder entender certas coisas e progredir em outros aspectos. Sozinho a gente não vai fazer isso. Então tem sido realmente uma bênção. Vim aqui com esse vídeo curtinho, eu ia entrar em outra abordagem, mas deixei ser bem natural, porque se eu fico planejando muito vir aqui falar sobre um assunto, às vezes eu nem apareço. Mas vou deixar esse curtinho aqui e vou voltando com mais novidades e detalhes. Vou ver se eu faço um tour por aqui, para que vocês entendam como que é um pouquinho a rotina. E vão me acompanhando nas outras redes sociais. Vou deixar também o website do lugar onde eu tô aqui, para quem quiser conhecer. Brasileiros tem desconto aqui, a gente já conversou um pouco sobre esse assunto e eles vão fazer condições especiais para nós, porque gostaram muito dos brasileiros que receberam aqui. Não foram tantos, mas
representamos. Então, acredito que vai ser bem especial também se você vier e com certeza vai ser bem recebido como todos os seres que chegam aqui são. Então, namastê, até logo, espero compartilhar mais coisinhas especiais aí e motivar todos nós que, sei lá, a gente pode realizar o sonho que for, é só não cristalizar, não colocar uma condição específica para que uma coisa tem que ser do jeito que a nossa cabeça está dizendo. Só deixa o sonho acontecer conforme as condições que você tem no aqui e agora. Beijos!